irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estou aqui, irmão, que é um rio que cheio de emoções. Minhas mãos estão tremendo, minhas pernas estão tremendo. Eu falei, se eu desmaiar, vocês não me reparam não, né? Tem um monte de pregador aí que pode continuar. É uma responsabilidade muito grande pregar a palavra de Deus. E principalmente quando é um seminário que eu estudo, você vai estar anotando o que eu falei. Então, se eu falar alguma asneira, a asneira vai ser anotada. Eu peço em nome de Jesus, irmãos, se eu falar alguma asneira, obreiros que aqui estão, irmãos que aqui estão, me corrijam, amém? Me corrijam mesmo, porque é tão feio a gente errar e ninguém fala nada, né? A mesma coisa de sair na rua com o zíper aberto, todo mundo tá vendo, mas ninguém te avisa. Então, me avisem, tá? Silmara, todo mundo aí. Obreira, pode colocar o primeiro slide, fazendo favor? Irmãos, hoje é o 7º dia. E o tema do 7º dia é propósito ou ambição? Qual a motivação do nosso coração? É mais uma pergunta. E aqui, eu queria que apague essa luz para mim, fazendo favor. Pode deixar ela apagada até o final do culto. Aqui vocês estão vendo, tem 2 homens. Esses 2 homens é sobre eles que nós vamos falar aqui para descrever esse assunto. Ambição ou propósito. Abraão e Ló, né? Abraão dando a Ló o direito de escolher o que ele queria, né? A campina ou o outro lugar, a direita ou a esquerda. Então ali está Abraão e Ló conversando, né? Eles chegando a uma conclusão. Então, pode passar para o segundo slide, né? Vamos aprender primeiro o que é propósito. Porque a gente às vezes fala, o que é propósito, ambição, mas o que é propósito? Bom, propósito é algo que nasceu no coração de Deus e que Ele compartilha conosco através da intimidade, a fim de que outros sejam abençoados. Ali tem algumas citações que você pode anotar, citações depois você lê na sua casa, porque é muita coisa que a gente for ler aqui e nós vamos acabar enfadando os irmãos. Então o que é propósito? É algo que nasceu no coração de Deus, não nasce no nosso coração o propósito. O propósito é uma vontade, um desejo que nasce no coração de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, Ele faz o que está ali escrito em laranja? Ele compartilha. Ele compartilha através da intimidade. Ontem nós aprendemos um pouco de intimidade, né? Então, quando nós falamos de intimidade, nós falamos de estar sós com Deus. Muitos dos propósitos que Deus tem na nossa vida, nós só vamos conhecer quando nós entrarmos e começarmos a ter uma vida de intimidade com Deus. Né? Às vezes Deus vai falar para você o propósito que Ele tem na sua vida, não é no meio da multidão, né? Ou até pode ser no meio de uma multidão, mas vai ser ali no individual, no íntimo. Ele vai revelar para você qual é o propósito que Ele tem com a sua vida. E Ele compartilha conosco esse propósito através de uma vida de intimidade com Ele. A fim de que, qual é o propósito de Deus em revelar o seu propósito a nós? Abençoar outras pessoas. Então, quem tem propósito, ele está sempre disposto a compartilhar com outras pessoas. Deus não tem ambição, Deus tem propósito. O que Ele faz com esse propósito? Ele compartilha com outras pessoas. Agora vamos ver o que é a ambição. Ambição é um forte desejo que nasce em um coração egoísta, com a finalidade de obter benefício próprio. É um contraste muito grande, propósito e ambição. O propósito, a pessoa que tem um propósito, ele quer compartilhar. A pessoa que tem uma ambição, ele é individualista, ele é egoísta. Ele quer para si primeiro, ele pensa sempre nele primeiro e depois, quem sabe, se sobrar ele não quiser mais, aí ele vai repartir com os outros. Então a ambição é um forte desejo que nasce em um coração egoísta. E a finalidade é obter benefício próprio. E daí quando a gente fala que a ambição nasce no coração egoísta, logo Deus me trouxe à mente a primeira pessoa ambiciosa que a Bíblia nos mostra. Está escrito ali, né? Se vocês errar também, vai ganhar uns peteleco na saída. Quem é o primeiro ambicioso que a Bíblia nos menciona na história da Bíblia? Lúcifer, diabo, Satanás e outros apelidos que ele tem, né?
Irmãos, eu quero ler agora aqui com vocês. Vocês não precisam abrir Isaías 14, 12. Só anote Isaías 14, 12. Isaías capítulo 14, versículo 12, 13, 14 e 15. Ou Isaías 14, do 12 ao 15. É que a Lohane é muito especificadinha, ela quer colocar tudo assim. Mas é Isaías 14, do versículo 12 ao 15. Eu quero ler para vocês ali já está o resumo. Não sei se vocês abrirem a Bíblia, não. Diz assim lá em Isaías, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei. Depois que eu ler, eu quero que vocês notem uma coisa que está bem na cara, mas eu quero ver se vocês notam. Eu subirei ao céu, Lúcifer dizendo, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregações me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. O que os irmãos notaram nesses versículos que eu li aqui? Algumas palavras elas estão de outra cor, então, né, gente? É possível, vocês repararam isso. E as palavras que estão de outra cor aqui, elas estão sempre demonstrando o quê? Orgulho, altivez, soberba, prepotência, ambição, desejo de estar acima. Aí por isso eu coloco, eu subirei. Satanás queria subir ao céu, ele queria ficar acima. Quem está acima está lá no alto, né? Das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. E no monte, um monte é baixo ou é alto? É alto. E no monte das congregações, me assentarei da banda dos lados norte. Subirei acima. Ele não queria só subir, ele queria subir e estar acima. Quer dizer que ele queria que ninguém estivesse acima dele. Ele queria estar acima. Quem está acima, não tem ninguém em cima dele. Ele está acima de tudo. Das mais altas nuvens. As nuvens ficam onde? No céu. Ficar acima da nuvem também está dizendo que vai para cima. E serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, aí vem a sentença dele. O desejo dele era subir, estar acima, exaltar o seu trono, subir no monte, estar nas altas nuvens. Isso era o desejo de Satanás. No coração dele nasceu a ambição de subir, de estar acima de Deus. Era o desejo que nasceu no coração dele. Só que Deus, o próprio Deus, decreta uma sentença. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Por que inferno e profundo abismo está da mesma cor? Crim, 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 crim. Cadê os grilinhos agora? Nós devíamos ter um sonoplasta aí para colocar umas grilinhas. Por que, irmãos, que inferno e mais profundo abismo está da mesma cor? Porque são coisas iguais, semelhantes. O inferno fica lá em cima? O inferno fica para baixo. E por que era o mais profundo abismo? A ambição de Satanás era querer ser maior, mais alto do que Deus. E Deus disse, olha, contudo, o que você desejou foi isso. Contudo, entretanto, porém, o que vai te acontecer é que você vai ser levado ao inferno, para baixo, ao mais profundo abismo. Se você continuar lendo lá o capítulo 14, os versículos antes do 12, você vai ver que a Bíblia fala que o inferno se prepara para receber Satanás quando ele é lançado. E que os demônios que os bichos vão se estender debaixo dele, por cima dele. É uma descrição assim terrível, horrível mesmo, da sentença que Deus lhe deu. A ambição nasceu no coração de Lúcifer, diabo. Sua ambição o fez cair. Irmãos, a ambição não leva a pessoa a lugar nenhum. A ambição só leva à queda, né? Às vezes a gente pensa assim, e às vezes a gente vê em filme, novela, e na sociedade fora, o fulano é ambicioso, ele vai longe, não é assim que a gente pensa? Numa firma, numa empresa, fulano é ambicioso, ele pisa na cabeça de quem for, esse menino vai longe mesmo, vai lá para baixo, vai cair.
Porque a pessoa muito ambiciosa, a tendência dela nunca é subir, sempre é cair, porque o próprio Deus condena. E todas as vezes que Deus vê esse sentimento de ambição no nosso coração, como eu estava conversando ali com o Michael, Deus, ele se lembra de quem? De Satanás, né? Que se levantou contra Deus e daí o fim dele foi queda. Então nós não devemos jamais copiar esse exemplo de Satanás. É um exemplo a não ser seguido. Agora, esses versículos eu quero que você abra na sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Antes de nós entrarmos lá em Abraão, eu quero que você leia o oposto de Lúcifer. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim. Você pode só anotar e eu vou lendo aqui, você vai prestando bastante atenção. Filipenses 2, versículo 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos aconselha. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em quem? Cristo Jesus. Jesus é o oposto de Satanás. Satanás é ambicioso, Jesus é humilde. Que sendo em forma de Deus, Jesus era em forma de Deus. Não teve por usurpação, por ambição, por propósito, ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De um grande rei, de um grande patrão? Não. Tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante aos... Nem foi semelhante aos anjos, foi semelhante aos homens. Desceu baixo, né? Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Está chegando e chegou a exaltação de Jesus. E achando na forma de homem, e ele desceu bem baixo, ele se tornou semelhante ao homem. E quando ele tomou a forma de homem, o que ele fez? Como se não bastasse ser homem, ele humilhou-se a si mesmo. Ele não esperou que ninguém o humilhasse, que ninguém o colocasse no seu lugar, ou que alguém o dissesse: você é um reles simples, filho de um carpinteiro, um nazareno, e lá de Nazareno vem coisa boa. Ele não esperou ninguém humilhar ele. Ele se humilhou a si mesmo. Irmãos, quando a gente é humilhado, não é ruim. Quando alguém te despreza, te põe para baixo, é horrível. Jesus não esperou ninguém fazer isso. Ele mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte. Não foi qualquer morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Jesus humilhou-se a si mesmo, ele chegou ao mais baixo dos baixos. Mas o que a Bíblia fala? Que quem exaltou ele não foi ele mesmo. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. Nós, irmãos, não devemos nos exaltar a nós mesmos, nos gabar, nos achar alguma coisa. Nós devemos esperar que a exaltação, a verdadeira exaltação, ela vem de Deus. É Deus quem nos exalta. Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu. Satanás queria ser adorado no céu, e Jesus ali no céu bem quietinho não teve por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se humilhou sendo homem, chegando no mais baixo, morrendo a morte de cruz, morte horrenda e vergonhosa. Mas o que Deus faz? Deus exalta Jesus e Deus coloca o nome de Jesus acima de todos os nomes, para que todos os joelhos que estão no céu se dobrem, e os joelhos que estão na terra e os joelhos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Até o próprio Satanás, depois que foi jogado no inferno, ainda hoje ele tem que se dobrar diante do nome de Jesus, porque a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar.
Então os demônios vão se dobrar, os querubins se dobram, os serafins se dobram, os anjos se dobram, os homens se dobram e os demônios que estão debaixo da terra também se dobram. E toda língua, se o diabo tem língua, ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então Jesus é o exemplo maior que nós devemos seguir. O exemplo de humildade. E tenha fé nesse versículo. Quem humilha será exaltado. Quem se humilha, Deus exalta. Mas o soberbo, Deus abate. Brenda, pode passar para o próximo. Daí eu quero ler com os irmãos agora em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 9 em diante. Não está escrito ali, então eu vou ler com os irmãos. Para a gente falar um pouquinho sobre Ló e Abraão. E nós vamos ver aqui na vida de Ló e na vida de Abraão essas duas qualidades, né? A qualidade de ter um propósito, que Abraão tinha um propósito, e o defeito de Ló, que era ser ambicioso. E que consequência isso trouxe na vida dos dois. A Gênesis 13, versículo 9 em diante diz assim: Abraão diz para Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, devia ser muito lindo, né? Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Irmãos, as nossas escolhas demonstram qual é a motivação do nosso coração. Ló teve a opção de escolher. A pessoa que é ambicioso, ele é afoito, ele é precipitado, ele quer ser o primeiro da fila, ele quer ser o primeiro a entregar o currículo, ele quer ser o primeiro a ser abençoado, ele quer chegar na frente, ele quer subir no lugar mais alto do pódio, o ambicioso. Mas o que tem propósito, ele descansa em Deus. Por que Abraão descansou em Deus? Porque Deus já tinha feito uma promessa para Abraão. Abraão estava andando debaixo de uma promessa. Mas Ló, como ele tinha um coração ambicioso, olha lá o que diz. O coração de Ló era movido pela ambição. Ele tinha olhar altivo. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e ele viu toda a campina. O que chama a atenção de um coração ambicioso não é a essência, não é o que está por dentro. O que chama a atenção de um ambicioso é a aparência. É o que ele vê, né? E ontem o Gideão falou muito bem sobre isso, sobre a aparência. E o nosso valor não está na nossa aparência, porque se estivesse, nós estaríamos, quem sabe, sem nenhum valor. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não olha a nossa aparência, ele olha, ele vê o nosso coração. Ele é diferente, o olhar de Deus sonda por dentro, ele nos enxerga de dentro para fora. Então o olhar de Ló cresceu quando ele viu as campinas, quando ele viu aqueles pastos verdejantes, ele viu que aquela terra era fértil. Aquilo chamou a atenção, ele disse: eu vou escolher ali eu vou ser bem sucedido, ali eu vou ganhar, ali quem sabe eu vou até ser mais rico do que o meu tio Abraão. Ele via a beleza e a produtividade da terra, não levando em conta que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus. Ele sabia que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus, mas ele não olhou o prejuízo que ele poderia ter tido lá na frente. Ele olha as campinas e o que chama a atenção é a aparência da terra. Ele viu que a terra era fértil, que a terra era bonita, então ele simplesmente ele faz a sua escolha pela aparência. Ele não levou em conta a atitude dos homens que moravam naquela cidade, que eram homens maus. Ele pensou, a Bíblia diz que ele arma as suas tendas nessa campina próximo a Sodoma e Gomorra. Ele não chegou e entrou em Sodoma de uma vez, ele foi armando as tendas. E cada dia mais ele ia chegando mais perto de Sodoma.
né? Eu creio que daí as filhas começavam a conversar com os sodomitas, né? E os sodomitas gostavam de fazer penteado no cabelo delas. Ele tinha 2 filhas mulher, né? Ah, vou te ensinar a passar uma rena, uma maquiagem bem legal. Os sodomitas eram homossexuais. E vocês viram que há mulheres que elas têm muito mais intimidade e amizade com outros homens homossexuais do que com outras mulheres. E até elas dizem assim, os homossexuais não são tão competitivos, né? É tipo assim, é como se fosse amigos, né? E com mulher já dá aquela competição. Então eu creio que foi, né, de repente, aquele sodomita já, deixa eu fazer uma trança no seu cabelo, a última moda agora de Sodoma você não conhece, porque você vive aqui no sítio, né, você vive aqui na roça, mas lá em Sodoma tá bombando agora aquele olhinho puxadinho. Nada contra, mas eu estou dando um exemplo, tá? Esses dias uma irmã rasgou até uma blusa, coitada. Eu falei da renda, então não levem a sério, só dando exemplo. Algo que está bombando agora é tatuagem de renda no pezinho. Ah, deixa eu fazer no seu pé. Aí as filhas de Ló foram gostando e quem sabe, pai, vamos chegar mais perto de Sodoma, até eu chegar lá para conversar com meu amigo, vamos mudando. E ele foi, a tenda foi chegando perto, cada vez mais perto. Quando Ló pensou que não, ele já estava morando dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Então Satanás, ele nunca vai chegar para o ambicioso e oferecer de uma vez e engodar o coração dele de uma vez. Primeiro vai começando no coração. Ah, vamos ficar aqui perto de Sodoma. Né? Quando pensa que não, vamos ficar na porta, só na porta, na divisa da cidade de Sodoma. Nós já está tão pertinho mesmo, vamos entrar de cabeça nesse negócio? Não. Quando pensa que não, eles já estão lá vivendo como os sodomitas. E daí ele entra dentro da cidade, né? E ele nem levou em conta que os homens eram maus, porque ele gostou daquele ambiente, todo o ambiente chamou a atenção dele. Agora, qual é o resultado de se ter um coração ambicioso? O primeiro resultado de quem tem, a primeira característica, a primeira consequência de quem tem um coração ambicioso leva todos os que estão debaixo da sua autoridade para um lugar de profunda sequidão espiritual. Toda a família e os pastores que estavam com Ló foram prejudicados por causa da sua ambição. Então o ambicioso, ele cai, mas ele derruba quem está debaixo da autoridade dele. Porque Ló era o cabeça da casa. Então quando ele faz a escolha das campinas, ele está dizendo, eu vou, minha esposa vai, minhas filhas vão, meu gado vai, meus pastores, meus servos, meus trabalhadores, tudo vão comigo. Então até quem não tinha nada a ver com a coisa vai sofrer consequência. Qual foi a consequência da esposa de Ló? Virou uma estátua de sal. Então foram várias consequências ruins, mas uma dessas ele perdeu a própria esposa. Devido ao quê? À sua ambição. A nota tá bom, já chega de foto, tá me incomodando esse pleque, né? Já tá ótimo. E eu pedi pra ele para tirar, mas eu esqueci de falar que era só uma. Então, irmãos, o que acontece? Ele... Tá vendo? Eu perdi até o fio da meada de tanto flash. Jesus amado. Ele leva para a ruína todas as pessoas que estão debaixo da autoridade dele. Então, irmãos, as pessoas, quando nós agimos com ambição, as consequências dessa ambição vêm para nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos enteados. Como o Michael disse, é uma coisa que vai passando de geração para geração. O próprio Lúcifer, ele saiu sozinho do céu? Ele levou consigo quantos? Uma terça parte daqueles que foram influenciados por ele. Então a ambição, ela influenciou outras pessoas e ela pode afetar todas as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. O 2, qual é o segundo resultado? A pessoa ambiciosa se torna prisioneira do diabo, que foi o primeiro ambicioso do mundo. Eu coloquei lá Isaías 14:3, que nós já lemos. Então a pessoa ambiciosa, ela se torna prisioneira do próprio diabo. Quantos já viram aqui pessoas fazerem pactos com o demônio para ter sucesso num CD que vai gravar? Tinha aquelas histórias do boneco do fofão, que o cara queria fazer sucesso, daí coloca uma frase maldita dentro do boneco. Então pessoas fazem pactos e se envolvem, se comprometem, vendem a alma ao diabo em troca de um sucesso, em troca de um sucesso, em troca dele alcançar aquilo que ele ambiciona. A pessoa ambiciosa, ela passa por cima de outras pessoas, porque ela está visando o benefício próprio dela, ela não está nem com os outros, ela quer saber dela. Então ela às vezes não está nem com a própria alma,
terra, depois que eu morrer eu posso ir para o inferno. E ele acaba vendendo a alma para o diabo. A gente já viu muitas histórias dessas, e eu creio que não é histórias, eu creio que realmente muitas pessoas têm esse tipo de ambição, de vender a própria alma para o diabo para alcançar aquilo que elas desejam. Então a pessoa ambiciosa, ela se torna prisioneira do maior ambicioso, que é Satanás. A terceira consequência: gera uma descendência imoral. Quando acontece todo o processo que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, e daí Abraão começa a interceder por Ló, e Deus dá o livramento para Ló. Ló pega e vai saindo, e Deus fala com ele: sobe para a montanha. Ele diz: mas não dá tempo de eu subir para a montanha, eu posso ficar aqui. Ele fica num lugar lá próximo às cavernas, e daí a mulher dele já tinha morrido, já tinha virado uma estátua de sal. E daí ele não tinha filhos homens, só tinha 2 mulheres. O que as filhas dele fazem? Embebedam Ló, né? Você vê que elas saíram apressadamente, mas teve tempo de carregar um vinhozinho, né? Entendeu? Que terrível. Ou ela arrumou, não sei na onde, elas arrumaram o vinho lá, embebedou Ló. Quando Ló estava bêbado, irmãos, olha, você vai ficar careca. Irmã, nem existisse, antigamente existia. Elas embebedaram o próprio pai, seduziram e se deitaram e tiveram relação sexual com o próprio pai, que isso se chama incesto, é uma coisa que Deus abomina, porque aquelas 2 também eram ambiciosas. Elas pensavam o quê? Se nós não tivermos um filho do nosso pai, o nosso pai não vai ter herdeiro, então tudo que é do nosso pai vai ficar para quem? Toda a nossa herança, nós vamos perder o nosso gado, a nossa terra, a nossa herança, a nossa possessão. Então nós temos que segurar. Irmãos, a ambição também fala de avareza, de pessoa: não, eu não vou dar. A ambição faz o que o Maico pregou aqui no primeiro culto. A ambição faz com que, ai, Manete, mas eu tirar R$1.000 de dízimo, mas eu tirar não sei quanto para dar de primícia. Se eu for fazer as contas, ó, Maico, ambicioso, se ele for fazer as contas do salário dele, vamos supor, ele ganha R$1.000, ele tira 100 do dízimo, ele tira mais outro tanto das primícias, ele tira mais de não sei quanto para honrar a quem honra. Se ele for seguir tudo aquele cálculo, ele vai dizer assim: meu Deus, vai sobrar dinheiro para mim, vou ficar mal e ainda trazer uma oferta todo culto. Misericórdia, mas você está querendo demais. O ambicioso, ele é avarento, ele tem medo de perder, ele quer segurar, ele quer reter, ele não quer repartir. Enquanto que no reino de Deus nós aprendemos essa semana também que é repartindo que se multiplica, não retendo. Quando eu retenho, ela vai defiando. Quando eu compartilho, e se multiplica. Então elas, com medo de perder a herança que elas já tinham, elas se deitam com o pai, cada uma se deita uma vez. E de cada uma dessas 2 irmãs nasce uma geração: os Moabitas e os Amonitas. Está lá em Amós 1:13, 1 Samuel 11:2 e Gênesis 36:35, falando sobre essas 2 gerações. Eu estava lendo só um pouquinho sobre os Amonitas ou os Moabitas. Uma dessas 2, se eu não me engano, que é muito parecido o nome, me confundi. Que eles saqueavam Deus até falou para Israel: não passe no meio deles, de um desses 2 aqui, porque eles eram terríveis na guerra. Eles saqueavam, eles roubavam tudo que as pessoas tinham. E quando eles dominavam a cidade, para que aquela cidade não prosperasse, outros guerreiros, meninos e guerreiros não nascessem, crescessem e viessem se vingar deles, a Bíblia conta que um desses povos aí abria o ventre da mulher grávida e arrancava o neném lá de dentro e deixava morrendo ali junto com a mãe, simplesmente para que a geração não prosperasse, não procriasse, para que fosse exterminada. Então a geração de um ambicioso é imoral, porque ele vê o pai fazendo. Assim como as filhas viram a ganância, a ambição do pai, as filhas também não pensaram 2 vezes em romper os princípios de Deus, em entrar em imoralidade com o seu pai, em cometer essa relação incestuosa, porque elas não se importavam com o meio. O objetivo delas estava no fim. Elas não estavam focadas na conquista, e sim na herança. Elas queriam uma geração para elas, para que perpetuasse a espécie e continuasse cuidando da herança que era do seu pai. Ela não queria abrir mão disso. Então o Ló, irmãos, é um exemplo assim que a gente tem que ter bastante cuidado. E entrando aqui em Ló, em ambição e em propósito, vamos falar um pouquinho para o jovem aqui.
no mês passado eu fui ministrar na Brasil da Vila Esperança e eu falei assim, só para os jovens, só tinha jovem mesmo assim. Quer dizer, tinha um pastor, tinha outras pessoas também, eu esqueci que eles estavam lá e pensei, não, só tá o jovem e eu aqui. Então eu falei escrachadamente mesmo assim para eles. E eu falei para eles assim, olha irmãos, quando você é jovem, ou se você pretende, né, contrair casamento, como se fosse uma doença, né, contrair casamento, uma bactéria. Se você pretende se casar, não seja como Ló, não olhe a beleza da moça, não olhe a beleza do moço, né? Não esteja como o Gideão falou ontem aqui, interessado, foi o Gideão que falou, né? No serviço do noivo, quanto que o noivo ganha, mulheres, mas aquele ali, eu tenho que tocou meu coração, eu vejo que eu tenho propósito, Deus, mas ganha tão pouquinho, tadinho, quero ele não, vou para aquele outro ali que ele ganha mais, né? Então não seja como Ló, não faça as suas escolhas baseadas na aparência. A Bíblia diz que a nossa aparência, ela é vaidade, ela é passageira. Essa moça que hoje está linda, por isso se você escolher ela só pela aparência, você está lascado. No primeiro filho, aquela barriga de tanquinho já vira uma centrífuga quase. Vira uma trouxinha de roupa, cheia de estria, tá? Então não escolha pela aparência, porque você vai se frustrar. Seu casamento vai durar só até o primeiro filho. Tem o primeiro filho, a mulher blanda, vocês entendem? Perdeu a graça. A não ser que ela seja siliconada de fábrica, mas do contrário, né? A não ser que você também tenha dinheiro para bancar ela toda enxutona. Aí é outros 500, né? Você que sabe. Mas não faça as suas escolhas baseado na aparência ou no que a pessoa tem. Não tem interesse, não, eu vou namorar com fulano porque ele é rapaz, mas já tem uma moto, Rodrigo. Tem futuro, ele nem é casado, já tem moto. Não vou namorar com aquela menina porque, né, o pai dela ganha bem, e o pai dela já tem uma casinha lá no fundo e ela mesmo não vai se ajeitar. E logo o pai dela morre, é filha única, a casa vai ficar pra mim mesmo e tal. Não, irmãos, mas vocês estão rindo? Não é mentira não, viu? Eu conheço pessoas, não posso falar nomes, que eu estou muito bocuda, mas não posso. Mas existem pessoas sim, que contraem casamento, sabe? Mas com segundas intenções. É filha única, né? A mãe já está mal, morrendo ela, é nós, que já vai ficar com a herança. Então nós não podemos fazer as nossas escolhas baseadas nas aparências, porque as aparências enganam. Nós temos que ser como Abraão, ter um propósito, pedir, Deus, direciona a minha vida. O que é que o Senhor tem para mim? Quem é a pessoa que o Senhor quer colocar no meu caminho? Qual é o tipo de personalidade que essa pessoa vai ter? E fazer uma lista para Deus. Eu falava para os jovens, faça uma lista para Deus. Eu fiz uma lista que tinha 3 características. Eu contei para eles, não vou contar para vocês porque ele mata aqui, daí não tem graça eu contar. Não posso, em off eu conto. E Deus me deu as 3 características bem certinho, do jeitinho que eu pedi. Mas eu não fui pela aparência, né? Não pelo que ele ganhava, não pelo que ele aparentava, não pelo que ele tinha, mas pelo seu caráter. E não me arrependo, porque o caráter é uma coisa que a idade não tira. O ambiente onde você vive não tira. Nós mudamos de Minas, ele é o mesmo caráter. Em Minas ele era quietinho, aqui também. Né? Ficamos longe, namorando 2 anos e meio distante. Eu lá em Salinas, ele aqui em Vaiporã. Ele era quietinho do mesmo jeito. O ambiente não mudou o caráter. Então foque no caráter da pessoa que você quer, porque o caráter não muda com o dinheiro, o caráter não muda com a idade e nem com o ambiente, ele permanece. Amém? Então faça a sua escolha baseada no propósito de Deus e não nas aparências. O próximo, Brenda. O coração, agora eu vou falar de Abraão. Falamos um pouco do defeito do ambicioso. O coração de Abraão era motivado pelo propósito de Deus. O que movia o coração de Abraão era o propósito de Deus. Tanto é que Deus disse para Abraão, no capítulo 12, Deus disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele confiou na palavra do Senhor, ele abre mão da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ele vai para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Ele não tinha ali no mapa o lugar, o nome da cidade. Ele saiu errante entre aspas, porque ele estava sendo guiado por Deus. Mas ele saiu na fé de que Deus ia mostrar para ele o lugar, a terra onde ele deveria morar. Então o coração de Abraão era motivado pelo propósito de Deus.
se o coração de Abraão fosse motivado pela ambição, jamais ele tinha uma terra. Ele não era um Zé Ninguém, ele tinha uma terra. O lugar onde Abraão morava era uma cidade-porto, onde tinha comércio, chegava e partia coisas do navio. Era uma cidade assim, onde tinha serviço, onde tinha renda, onde tinha prosperidade. Ele tinha parentes, ele tinha uma casa, ele tinha a casa do seu pai. Mas Deus o chama e, confiado no chamado de Deus, o coração dele se move e ele começa a peregrinar sobre a terra. Para andarmos segundo o propósito de Deus, precisamos sair do natural. O que era natural para Abraão? Ele tinha o quê? Minha terra, minha parentela, casa de meu pai. Deus chama Abraão para sair do natural e viver o sobrenatural. Para isso ele tinha que abrir mão de algumas coisas. Irmãos, ainda hoje, Deus ele tem esse propósito como teve com Abraão, com a nossa vida. Deus tem sonhos, Deus tem projetos. E talvez alguém diz assim, mas Deus tem sonho, mano, Deus não é sonhador. Não estou dizendo sonho de barriga cheia. Deus tem propósitos no coração dele, que ele quer repartir com nós através da nossa intimidade com ele. Ele quer compartilhar. Mas para ele compartilhar esses propósitos, nós precisamos ter intimidade com ele. O que é intimidade? Eu preciso conhecer Deus e Deus precisa me conhecer na intimidade. Vou falar da intimidade do casal. A mulher fica toda vestida e o homem pelado? Os dois têm que se despir. Os dois têm que se mostrar. Então, você tem que conhecer Deus, mas Deus também tem que te conhecer. Você tem que tirar a capa da religiosidade, né? Você tem que tirar o que te esconde a sua feiura e você tem que mostrar para Deus do jeito que você é, para assim haver uma intimidade. Então, Deus está nos chamando para sair do natural. O natural é o que eu conheço, é a terra onde eu vivo. O natural é os meus parentes. O natural é eu saber que se eu estou ali rodeado de parentes, né, como diz o Michael ali, ele não tinha, né, o café da manhã, Deus providenciou através da sua avó. Então é uma segurança morar perto dos parentes. Qualquer apurinho, ô vó, empresta uma xícara de açúcar. Ô mãe, tem um quilo de feijão para me arrumar, que o meu acabou. É gostoso, irmãos, quando nós moramos perto de um parente, você chega uma visita em casa, o homem empresta meia dúzia de ovo para fazer um omelete, chegou gente em casa de imprevisto. É assim, né? Eu vejo a Silmara com a sogra dela. Ô dona Cida, me arruma uma bacia. Ô dona Cida, não sei o quê. Ô dona Cida, uma xícara de sal. Então, é um socorro bem presente na hora da angústia. Um parente, uma sogra, uma mãe, uma avó abençoado morando perto da gente. Então Deus estava chamando Abraão, eu quero que você saia da sua zona de conforto. Eu quero que você saia do natural, que é o que você conhece. Abraão, eu quero te mostrar algo que você não conhece, que é sobrenatural, que está acima do natural. É algo que você não conhece, mas eu quero revelar a você. Tudo que vem de Deus é sobrenatural. E o ambiente de Deus é tudo sobrenatural. O nosso ambiente é natural, é carnal, é palpável. Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso enxergar. Por isso que o nosso coração se inclina para a ambição e para aquilo que eu posso pegar. Mas quando nós andamos em espírito, nós aí focamos no sobrenatural. Quando eu estou em espírito seguindo o propósito de Deus, eu creio no invisível, eu alcanço o impossível, eu faço proezas, porque eu não estou agindo no natural, eu estou agindo no sobrenatural de Deus. E quando nós entramos nesse sobrenatural de Deus, nós influenciamos outras pessoas. Eu creio que Abraão falou assim, ó, você pode escolher, eu estou tranquilo. Porque eu saí debaixo de uma promessa. Irmão, não tenha medo de ninguém roubar o que é seu. Ah, mas se eu não namorar com a menina, outra pessoa vai chegando de mim, ela é tão bonita, eu queria ela, Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida daquela menina, ninguém vai tascar. O que é teu e ninguém toma. Você pode até falar para a menina, ó, escolher quem você quiser, ou eu ou outro. Se você tiver nos planos de Deus, vocês dois juntos, vai escolher você. Então Abraão falou, eu estou debaixo de uma promessa. Lô, pode escolher, porque eu sei que você vai escolher o que não é meu. Pode deixar outro sair correndo na sua frente. Pode deixar outro que nesse dia, meu Deus do céu, como eu me escandalizo com essa tal dessa internet, Facebook.
O irmão colocou lá assim: eu sou fulano de tal, com o microfone na mão. Estou com a agenda aberta para o ano de 2015. Aceito convites. Meu telefone está aqui. A tratar inbox. A tratar inbox é o preço, a passagem, a noite, a dormida, a comida e tudo mais. Falei: sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, irmãos. Se Deus quer que você pregue naquela cidade, naquele lugar, não precisa sair se oferecendo no Facebook, não precisa fazer um banner, colocar seu rostão bonito lá. As pessoas nem precisam saber quem vai pregar. Se é você o vaso para ser usado naquela noite, naquela festividade, deixa os outros escolher, que ele sempre vai escolher o lugar que não é para você. Porque o que é seu está guardado, está debaixo de uma promessa. Se nós estamos debaixo da promessa, pode ficar tranquilo. É meu e ninguém vai pegar. Amém? Eu cria nisso com todo o meu coração. O Elimar estava em Vaiporante, um monte de moça bonita, paranaense, olho verde. Né? Eu nem pensava nessas coisas, mas pensando hoje, né? É meu. Eu estou debaixo de uma promessa. O seu chamado, o seu ministério que Deus tem para fazer na sua vida, viva debaixo do propósito de Deus que vai se cumprir. Ninguém vai passar na sua frente, ninguém vai tomar o seu lugar. Não precisa ficar fazendo oração de macumbeiro, oração contrária, para que Deus segure, para que Deus refreie fulano, porque fulano quer pisar em mim. Sangue de Jesus tem poder. Não precisamos disso. Estamos debaixo de uma promessa e Abraão sabia: olha, se Ló escolher as campinas, ainda que seja nesses pedregais, Deus vai fazer nascer pasto para minhas ovelhas comer. Ainda que seja num lugar seco, Deus vai mandar eu abrir uma fonte aqui. Eu vou abrir um poço e vai verter água, porque Deus me chamou para me dar uma terra que Ele prometeu. Eu estou debaixo de uma promessa. Não foi homem que chamou Abraão, foi Deus. Então ele ficou tranquilo: Ló pode escolher. O que sobrar. Ló pensou: tadinho do meu tio Abraão, ficou com o pior. Mal sabia ele que quando Deus quer nos abençoar, Ele pega a terra seca e faz nascer fonte e faz brotar da terra mais estéril, para honrar aquele que acredita nas promessas dele. Eu creio nas promessas do Senhor. Ainda que, irmãos, Deus te mande para uma terra seca, para um lugar árido, se Deus te mandou para lá, vai florescer, vai jorrar água no deserto, porque Deus é um Deus de promessa e Ele é fiel em cumprir cada uma das suas palavras. Então Deus estava chamando Abraão: até agora você viveu o natural, eu quero que você viva o sobrenatural, mas para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Primeira coisa, você não vai poder andar segundo a sua visão, Abraão. Você vai ter que andar na visão de Deus. A visão de Abraão era uma terra ruim de Canaã e uma terra boa, as campinas. A visão dele era limitada. Deus disse assim: você quer viver o sobrenatural comigo, Abraão? Você vai ter que ter a minha visão, você vai ter que ver como eu enxergo. E Deus estava enxergando em Abraão uma grande nação. Se ele seria uma grande nação, ele não ia morrer numa terra seca. Deus ia fazer alguma coisa por ele. Pare de ficar falando: ah, Deus, mas o Senhor falou que ia fazer isso, o Senhor falou que ia fazer aquilo, o Senhor não fez. Não foque no que Deus ainda não fez, mas tome posse da promessa que Ele fez para a sua vida. Pare de ser incrédulo. Deus não trabalha com incredulidade, Deus trabalha com fé. Se Deus vê fé no seu coração, Ele vai entrar com providência. Lembra da fé? Aonde tem fé, Deus provê. Aonde Deus vê fé, Deus entra com a provisão. Mas onde Deus vê incredulidade, o milagre não acontece. O próprio Jesus disse: olha, ai de ti, Corazim, Betsaida, não sei lá, mais uma cidade assim que ele fala: olha, eu podia ter feito tantos milagres aqui, mas vocês não creram. Então a nossa fé, ela pode cooperar com o agir de Deus ou atrapalhar o agir de Deus. Próximo slide, Breno. O resultado de ter um coração movido pelo propósito de Deus, um dos resultados é prosperidade, né? E eu não preciso nem falar desse texto aqui de prosperidade que o Maicon já falou no primeiro culto. Para mim ser próspero, eu não preciso ganhar na Mega Sena. Para mim ser próspero, eu não preciso guardar dinheiro no banco. Para mim ser próspero, eu tenho que o quê? Compartilhar com os meus irmãos, ser fiel a Deus e não ser ambicioso. Então, a primeira coisa
O primeiro resultado de quem tem um coração movido pelo propósito de Deus é a prosperidade. E aí eu tomo o que o Maio falou, que ser próspero não é ter dinheiro sobrando. Ser próspero é não ter falta de nada. Eu não tenho um carro zero. Não sinto falta do carro zero. Eu não tenho 5 bolsas para usar uma cada dia da semana. É a mesma para ir no mercado, para ir no médico, para ir na igreja. Não me faz falta 5 bolsas. Eu não tenho a casa dos meus sonhos, mas não me faz falta. Estou satisfeito com o que eu tenho. Então, prosperidade é um estado de satisfação. Estou satisfeita com o marido que eu tenho. Estou satisfeita com os filhos que eu tenho. Não sinto falta de ter outros. Eu não queria ter os filhos da Jane, eu não queria ter os filhos da Silmara. Estou satisfeita com os meus filhos. Isso é prosperidade, é ser grata a Deus pelo que nós temos. É valorizar o que o Senhor nos deu. Então, marido, se sinta satisfeito com a sua esposa, com a sua casa, com o seu carro, com a sua bicicleta, com a sua moto, com o seu cavalo. Agora o meu sonho é ter uma charrete. Só que eu não sei se eu vou ter não, porque acho que aqui não pode andar, né? Mas eu acho tão mais simples, a gente ter uma charrete, não precisa carteira de motorista, né? Não precisa buzinar, você vai puxando o cavalo, seria tão mais simples. Eu tenho um sonho de ter uma charrete, quem sabe um dia ainda vou morar num sítio e vou ter uma charrete, se Deus quiser. Então ser próspero é não sentir falta de nada. Ai, Maneide, mas eu não tenho tudo o que eu queria. Mas eu vivo bem sem ter muitas coisas que eu não tenho e que eu queria ter. Eu consigo sobreviver. Eu não vou morrer por causa disso. Eu estou satisfeita. Eu estou satisfeita. Então, para mim, prosperidade tem a ver com satisfação. De não faltar. Ainda que falte, é como se não faltasse. Para mim, pouco importa. Ali tem Deuteronômio 28, do 1 ao 14, você pode ler em casa. E o que atrai a prosperidade é a obediência a Deus. Vitória sobre o que nos parece invencível. Aqui tem a referência de Gênesis, porque esse Ló, você vê como é que aconteceu. Ele foi para as Campinas e aconteceu tanta coisa ruim lá. Leia essa história, Gênesis, tudo ali do 11 até o 15, 16, você vai ver a história de Abraão e de Ló. Como que Ló terminou sendo pai dos filhos da sua própria filha, tendo que fugir da cidade onde ele achou tão bonito, né? Perdeu a sua esposa, que se tornou uma estátua de sal. Antes de tudo isso que eu estou falando acontecer, uns reis invadiram e levaram ele cativo. E quem é que foi socorrer Ló? Abraão, né? Então Ló teve assim, coisas terríveis, vitórias sobre o que nos parece invencível. Os reis que capturaram Ló eram muito fortes e eram maiores em número do que Abraão. Mas Abraão, como vivia debaixo de uma promessa e tinha um propósito no seu coração e não ambição, o que ele faz? Ele encontra força para vencer o que lhe parecia impossível de se vencer. Ele sozinho, com mais alguns, ele vence outros reis mais poderosos e maiores do que ele, porque ele tinha propósito em seu coração. O terceiro resultado de uma pessoa que tem um propósito, que é movido pelo propósito de Deus, ele não tem um coração egoísta. Abraão, mesmo estando debaixo da promessa de Deus, não deixou de socorrer Ló na sua necessidade. Gênesis 18, 23 ao 33. O que acontece por 2 vezes, né? Se eu não me engano até mais, mas que eu me lembre agora, por 2 vezes. Uma vez esse rei vem e leva cativo Ló, Abraão vai lá, resgata Ló e resgata todos os seus bens. A segunda vez, e a mais séria, é quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Deus, ele compartilha isso com Abraão. Irmãos, eu quero que alguém leia para mim, Silmara, Isaías 41, versículo 8, Fran, Tiago 2 e 23, Michael, 2 Crônicas 20, versículo 7. Isaías 41, 8, 2 Crônicas 20, versículo 7, Tiago 2, 23. Aqui fala que, Gênesis 18, 23, eu vou ler aqui só para a gente ver o que Deus fala. Olha o que Deus fala com Abraão. Ele vai destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles já estava cheirando mal à narina de Deus. E daí Deus faz o quê? Deus compartilha com Abraão o propósito que está no seu coração. E Deus fala assim, ó, e disse o Senhor, Deus perguntando, ocultarei eu a Abraão
Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É Deus dizendo assim, ó, você acha que eu vou fazer alguma coisa sem falar com Abraão? Aleluia. Irmãos, isso... Mas sabe por que Deus falou isso? Porque Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha intimidade com Deus. Deus tinha prazer em compartilhar o que ele ia fazer. Ele falava com Abraão antes. Que relação, relacionamento. Mas Deus é onipotente, altíssimo. O que ele decide ele pode fazer. E não tem diz. Olha, tem aquele que fala assim, ele decide sem ter reunião. Decide não. Mentira daquele hino. Não fala assim o hino? Como é que o hino fala? Jeová, Deus de vida, Deus de guerra, Deus de paz. Ele fala assim, ele decide sem ter reunião, pegou e incendeou e derramou. Não faz assim? Não decide sem reunião não. Se ele tiver um amigo na terra, ele se reúne com esse amigo na terra e conversa com ele primeiro. Por 3 vezes na Bíblia, Abraão é chamado de amigo de Deus. E aqui eu dou parabéns para Abraão, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Abraão é muito mais show que Davi. Para mim, se é para alguém ser show, Abraão é mais show que Davi. Porque Abraão é amigo de Deus. Deus reparte os segredos dele por 3 vezes na Bíblia. Lembra-me em alto e bom som, Simar, Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Falou meu servo, meu amigo. Lê, Maico, 2 Crônicas 20, versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? De novo, amigo. Fran. Cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Foi chamado amigo de Deus. Meu Deus. Tem um hino muito antigo que eu amo esse hino. Que diz assim, ó. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz. E assim, blá blá blá. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E como que essa relação de amizade foi construída com Abraão e Deus? Primeira coisa, Abraão creu no que Deus lhe disse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou ser amigo de uma pessoa se eu não agrado essa pessoa? A maior característica de uma pessoa que é minha amiga é que ela me agrada. Ela é agradável aos meus olhos, a companhia dessa pessoa é agradável. Eu passo bastante tempo com ela e o tempo voa porque é agradável, porque nós temos comunhão, porque nós falamos a mesma língua, porque nós temos uma relação de confiança. Eu sei o que eu posso falar e eu sei o que eu posso ouvir dessa pessoa. Abraão construiu um relacionamento com Deus. Eu creio que é até maior do que Enoque. Porque Enoque andou com Deus também, mas não é chamado de amigo